Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra, irmãos, que veio avante, 2 da Epístola aos Hebreus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas ainda agora não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém. Sim, queridos irmãos, resumindo tudo isto que está contido nesse capítulo, que fala da superioridade do Senhor Jesus, mesmo na condição que ele estava como filho do homem, e que era também o filho de Deus, e era também como verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E com tudo isto que aqui foi exposto, das suas atribuições, das suas condições como herdeiro de tudo de Deus, resume no final deste capítulo, assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos que somos nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Ora, queridos, esta afirmação que dá a conclusão deste capítulo nos faz considerarmos, irmãos, que pela graça de Deus é que nós estamos aqui, pela bondade de Deus e pela paciência de Deus, de nos haver suportado e tido misericórdia de cada um de nós, que somos dependentes dessa misericórdia, pois a vida nossa depende dele. Tudo que temos, se é que temos, dependemos dele, porque dele procede a vida e todo bem vem dele. De modo que aqui, irmãos, este esclarecimento que o apóstolo faz aos irmãos hebreus que tinham dificuldade de admitir que Jesus era o Filho de Deus. E ele, então, fazia uma recomendação que era conveniente que aqueles irmãos atentassem, ou dessem uma atenção com mais diligência, isto é, com mais atenção e cuidado com respeito àquilo que eles já haviam ouvido, para que nunca se desviassem delas. Por quê? Porque aquilo que eles haviam ouvido eram as pregações do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que manifestavam sempre bênçãos espirituais, que para que alcançassem, eles precisavam da obediência e da fidelidade. Então, essas duas condições, obediência e fidelidade, é que eles não podiam se desviar para que fossem abençoados, para que fossem benditos de Deus naquilo que o Senhor Jesus havia feito, ou seja, de trazer outra vez o ser humano para Deus, que foi dado a Jesus, o homem foi dado ao Senhor. Tanto é que no encontro dos salvos que vai haver quando ele apresentará a Deus, ele vai dizer: Pai, eis-me aqui a mim e aos filhos que me deste. Bendito seja Deus. E nós fomos dados então por Deus a Jesus, para que ele fizesse em nós a expiação, ou seja, tirasse o pecado de nós, para que nós preparasse para a volta a ele. E esta volta para ele demanda um lapso temporal, ou seja, um tempo de vida nossa, desde quando nos chamou até a nossa partida. Este espaço que vivemos aqui, ele deve fazer jus à obra que ele fez, ou seja, passamos para sermos novas criaturas, gente nova, tudo novo. O que era antigo, pecado, as tradições malignas ficaram naquele homem, naquele ser humano que morreu e foi sepultado, e agora estes ressuscitados trazem consigo as marcas de Jesus Cristo, para que naquele dia faça parte, então, daqueles que vão ser apresentados como filhos que Deus deu a ele. De modo, irmãos, que para que nós possamos chegar até lá, então vem aqui esta recomendação, que ele foi feito como nós, como ser humano mesmo, e como homem, ele padeceu igualmente a todos nós. Sentiu fome, sentiu paixões, sentiu angústias, sentiu tristezas, sentiu alegrias, sentiu alguma depressão também, quando via a realidade da vida do ser humano, ainda que por dentro era Deus, mas por fora era homem. Sentia dor, sentia tristeza de todo jeito, mais tristeza e dor do que alegria, porque ele consagrava, o seu ser era consagrado integralmente a Deus. Então, ele sofria as tentações, como qualquer um sofre, mas ele nunca cedeu à tentação, porque ele tinha integralmente o domínio de Deus dentro dele. E o que ele fez conosco também, a mesma coisa que Deus, o Pai, fez com ele, também fez conosco. Nos renovou com a ressurreição, pelo batismo e crença. Então tudo ficou novo, veio ele, nosso Deus, habitar dentro de nós. Mas só que a diferença é que nós somos seres humanos gerados pelas naturezas, nas coisas naturais do homem e mulher. E Jesus, a semente não era
do homem pecador. De modo que esta diferença, então, nos faz sofrer. Nós padecemos angústias, aflições, depressões pelos anseios da vida, pelas dificuldades, padecemos tormentas que se levantam na vida material e também espiritual, padecemos as contrariedades que acontecem em todas as operações da nossa vida, desde a saúde, desde os pensamentos, desde todas as atitudes nossas. Nós temos sempre oposição, sempre dificuldade, sempre, junto com o sucesso, vem pelo menos a metade da probabilidade de insucesso também. Então, tudo que nós fazemos, ainda que façamos com segurança, mas temos o risco de dar certo ou dar errado, por causa disso aqui. Já o Senhor Jesus, que tinha a mesma probabilidade, mas ele tinha o domínio integral de Deus, então para ele, mesmo que não dava certo como ser humano, mas espiritualmente ele tinha uma condição inabalável. E é por conta dessa condição que o Senhor está mandando a palavra nesta manhã. Porque materialmente nós estamos sujeitos a tudo, a enfermidades, às dificuldades, aos insucessos, ao desemprego, ou ao assalto, ou ao roubo, ou acidente doméstico, o acidente de trânsito, às tentações, aos golpes do maligno sujo, que nos golpeia de todo lado, com laços, com artifícios, com artimanhas que ele arruma para nos devorar e nos afastar de Deus. Estamos sujeitos, mas dentro de nós tem uma força, irmãos, imensa, que precisa assumir o comando deste nosso corpo. E muitas vezes nós, pela nossa fragilidade, não damos esta liberdade plena ao Senhor de agir em nós. E hoje o Senhor manda esta palavra para que meditamos que naquilo que o Senhor Jesus foi tentado, que ele padeceu, ele pode muito bem socorrer os que são tentados. Então, quando nós percebermos que a coisa que nos rodeia, que nos trazem males, estão se avolumando, nos oprimindo, e nós estamos chegando ao limite da nossa resistência, não adianta querer aguentar sozinho. Lembremos que dentro de nós tem um que ele vence com facilidade. E é esse que está sendo pregado aqui para nós nesta manhã. Santo é o Senhor. Ninguém é forte, irmãos, para poder dizer que vence o maligno, que resiste ao poder do pecado, que resiste aos avanços da iniquidade, sem se contaminar. Ninguém. Nós somos seres humanos, mas dentro de nós está uma força, irmãos, que é inimaginável o poder que tem. Eu não sei se foi pregado aqui, eu não lembro, mas me veio essa lembrança agora. O poder que tem em nós é muito grande, mas nós precisamos dar força para que, junto com este poder, faça funcionar as coisas, não é? Até não sei se foi pregado aqui, os irmãos deverão lembrar ou não. Numa das palavras que foi dado um exemplo de um motor elétrico que movimenta uma máquina qualquer. Ele tem potência suficiente para mover aquilo e produzir aquilo que a máquina é destinada. Mas se não tiver a energia, a força, não produz, não vira. Então a gente olha, vê aquela máquina perfeita, olha, tudo isso aqui essa máquina produz. Mas agora não está produzindo. Mas por quê? Não, porque tem que ser ligada. Mas liga aqui, não tem energia, a energia está cortada, não pagaram a conta. Então não chega energia, não vira nada. Tem tudo e não tem nada. É mais ou menos o que acontece conosco. Temos dentro de nós um poder imenso, mas precisa que a energia, que é a nossa comunhão com Deus, faça girar isso aqui, faça mover isso. E às vezes nos falta, nós não pagamos a conta, perdemos a comunhão, pronto,
Veio lá a companhia que fornece energia, cortou, não cortou, ele desligou lá. Aí ele faz de tudo, mas não funciona nada. Ora, não funciona. Canta, é da garganta para fora. Congrega, entra num ouvido, parece que sai pelo outro. Toca, cumpre o seu dever de tocar, mas não tem aquela coisinha que queima lá dentro, que faz uma lágrima correr dos olhos da irmã. O músico toca, capricha, mas tocou e ficou por isso mesmo. Diferente daquele músico que começa a tocar, de repente ele não aguenta. Tira o instrumento da boca, porque precisa dar glória a Deus. Porque o motor começou a girar lá dentro, ele não aguenta. Bendito seja o Senhor, essa força que começa a ser derramada nesta manhã. Se alguém atrasou na sua conta, não cumpriu o seu dever, e não deu mais atenção com diligência para as coisas que já tinha ouvido, e desviou-se dela, então foi cortada a comunhão. Não tem mais. Clama e não vira nada. Pois o Senhor hoje vai regularizar o teu débito. Faça um acordo com o Senhor agora. Comece a pagar a tua continha agora. E agora mesmo o Senhor religa a tua comunhão. Receba agora, igreja reunida nesta manhã, a comunhão do Espírito Santo, e o poder que está em ti vai te fazer servir a Deus com alegria. Santo é o Senhor. Porque nós não temos um sumo sacerdote que precisa oferecer sacrifício por si, porque peca, porque erra, e Deus não o aceita. E Ele vai nos representar, mas Ele mesmo está cheio de pecado. Precisa primeiro obter perdão, oferecer sangue por si, para entrar no santuário. Ninguém podia entrar, só Ele. E Ele ia entrar, tinha pecado, precisa ser perdoado por Deus, para depois então interceder pelo povo. Agora não. O véu do templo, quando o Senhor entregou seu corpo, foi rasgado de cima a embaixo. Todo mundo pela fé e comunhão pode entrar. Só que esta entrada depende da comunhão, depende da conta estar paga, depende de estar em paz com Deus. Recebam agora a paz de Deus, irmãos. Santo é o Senhor. Olha, queridos irmãos, quando esta paz nos toma, tribulação não serve para impedir, combatimento não serve para nos afastar, tormentas, tentações afastam-se de nós, depressão que nos joga lá no buraco, ela pelo menos neste momento ela some. Ó igreja, se alguém está aqui deprimido, se alguém está aqui afundado na lama da tristeza, põe a tua cabeça para fora, sai para fora e louve a Deus. Santo é o Senhor. O Senhor está no controle de tudo, irmãos, desde que a energia chegue. Se irmãos ver o quadro, por exemplo, que tem aqui, que é o quadro de comando, não é aqui nem tanto, porque aqui é baixa tensão, mas numa empresa onde tem os equipamentos que os motores trabalham com uma tensão muito alta, o comando não pode ser de alta tensão, porque a pessoa vai mexer ali, se dá um curto-circuito, queima a pessoa, mata a pessoa. Então o comando é de tensão baixa, que a pessoa nem sente, mesmo que dê um curto-circuito na mão da pessoa, ela não sente porque a tensão é baixa. Só que esta baixa tensão, essa coisinha que ninguém sente, ela move, irmãos, os elementos de contato, que são as contatoras, que aquelas sim resistem, e elas transmitem energia que ninguém pode chegar perto. Lá não, mas aqui é só apertar esse botão, você não vai sentir nada, mas volta tudo a funcionar. É o que o Senhor quer fazer nesta manhã. Não é difícil sentir
a comunhão com Deus. Aqui não precisa, ninguém vai lidar com coisa que te derruba no chão, coisa que te faz morrer pela presença de Deus. Se fosse assim, porque se Deus manifestasse, irmão, a sua presença do tamanho que ela é, a gente derretia. É como pôr a mão numa rede de alta tensão, nem chegou perto, já pega fogo. Então precisa ser transformado. E tem as transformações que vêm até que chega onde é possível utilizar, sem sentir. Hoje não precisa sacrifício, não precisa se esgoelar, gritar e falar. Não, é só pedir: Senhor, ajuda-me. Eu quero que o meu contato contigo faça a minha vida funcionar. Está aqui a palavra e está aqui a libertação de Deus para a igreja nesta manhã. Santo é o Senhor. Seja restituída a nossa comunhão com Deus. Toda a tribulação desta vida presente, toda a tormenta, todo o avanço do maligno, todo lugar onde o inimigo faz o seu ninho e tira a nossa paz, se nós sairmos daqui agora revestido com esta força, o poder já está em nós. Onde tu chegares, o adversário vai ceder e vai sair. Alguma casa por este mundo, onde os espíritos malignos dominam e a paz do povo vai embora, hoje o Senhor manda esta palavra e diz: se voltarmos a Ele e darmos atenção a tudo aquilo que já temos ouvido, e que em tempo nenhum nos esqueçamos dela, receba pela tua comunhão a libertação. Casa de crente, seja liberta. Santo é o Senhor. É claro, irmãos, que depois disso tem a revolta do adversário, porque ele não se contenta de ser incomodado. Mas nós também não estamos aqui para acomodá-lo, nós queremos incomodá-lo. A Irmandade está disposta a incomodar o mal e fazê-lo desaparecer, pois este é o poder que Deus te deu, e a virtude que é a força te toma. Veja que agora você já tem vontade de cantar, que nasceu dentro de você um desejo de dar glórias a Deus, que aqueles que estão em boa comunhão, até as lágrimas correm do rosto, e não quer nem que a palavra pare, mas ela vai terminar, e você diz: não pare de falar, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz, mas a tua porção chegou nesta manhã. Santo é o Senhor. Olha, irmão, se Deus não faz isso conosco, a igreja é derrotada, porque a força do mal é muito grande. Mas graças a Deus que hoje, aquele que disse que todo o poder lhe foi dado, é Ele mesmo que agora nos faz entender que Ele está intercedendo por nós e ajudando nas nossas fraquezas. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo,
ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade e para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. E nós esperamos sempre no Senhor que a mesma palavra continue sendo evangelizada para todos nós. Evangelizada porque são dádivas boas, novidades boas. Evangelho quer dizer boas novas, são novidades boas que a palavra de Deus traz para nós, todas as vezes que nós ouvimos e recebemos em nós. E ela produz em nós sempre benefícios que nos levam a uma aproximação maior a Deus. Pedro dava graças a Deus aqui, manifestando isso aos irmãos que estavam espalhados por muitos lugares já nos dias que ele vivia. E ele dizia que eram eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, desejando graça e paz que a eles fossem multiplicados. Queridos irmãos, nós estamos aqui nesta manhã também com uma eleição de Deus, segundo a presciência de Deus, ou seja, um conhecimento prévio que Ele teve de nós antes que nós existíssemos. A gente pode ter conhecimento das coisas antes que aconteçam. Quando alguém chega a falar, olha, antes que aconteça isso, eu vou te dizer que vai acontecer isso, em tal dia. Que pode ser uma profecia ou pode ser por conhecimento da pessoa. Então, um anúncio
de uma presciência, de um conhecimento prévio. E Deus nos conheceu previamente, isto é, antes de nós existirmos, já éramos conhecidos por Deus e destinados, como Paulo também escreve, predestinados, ou seja, uma destinação prévia para sermos eleitos filhos de Deus. E Ele cumpriu isto a nós. Poderia simplesmente, ainda que tenha sido predeterminado, mas não acontecer, porque às vezes isso acontece conosco. A gente define alguma coisa, a irmã vai fazer uma comida diferente, então pega todos os ingredientes, põe ali na pia, prepara tudo, ajeita tudo, tempera o que precisa, mas quando vai fazer, às vezes, deixa lá, não vou colocar isso aqui, porque acho que já está bom. Prova o alimento, está gostoso, isso aqui não vou pôr. Estava pré-estabelecido, mas não aconteceu. Só que não foi assim com Deus. Estava pré-estabelecido que nós aqui nesta manhã fossemos chamados eleitos e filhos de Deus, e Ele cumpriu. Estamos aqui hoje porque fomos eleitos filhos a Deus Pai por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro fazia aqui, irmãos, uma ação, manifestação de uma ação de graça, ou seja, uma gratidão que ele mostrava a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Veja, irmãos, que Deus fez Adão e Eva com as suas mãos. Ele não mandou fazer, Ele fez. Fez Adão do barro e lhe deu, soprou o Espírito nele. E depois dele, de um pedaço dele, fez Eva. Então as mãos deles fizeram. E Adão e Eva caíram no pecado, morreram perante Deus. Mas agora ele é apresentado aqui, Pedro faz essa apresentação, que segundo a misericórdia dele, ou seja, o amor e a bondade dele que teve para conosco, gerou nós outra vez, de novo. Foi gerado a primeira vez, não deu certo porque caiu no pecado. O que ele fez? Separou, escolheu. Bom, este eu vou chamar, este eu vou chamar, em tal tempo eu vou trazer. E fez lá uma listagem que vem se cumprindo segundo a sua misericórdia, sem excluir ninguém, porque a exclusão fica em nós. É a pessoa que se exclui, ele não manda embora, é a pessoa que vai. Porque se ele amou, se ele usou de misericórdia, como é que ele vai agora pegar e jogar fora? Ele não joga. Disse Jesus: jamais lançarei fora aqueles que vierem a mim, ou seja, a Deus. Aqueles que forem a Deus jamais lançará fora. Mas a pessoa pode se excluir, pode se retirar. Mas aqui então ele dava graças a Deus, que segundo a grande misericórdia, o Senhor Deus gerou outra vez nós, irmãos. Então estamos aqui, não fomos gerados na carne. Os irmãos vejam que quando Jesus falava com aquele que não era judeu, mas falava com ele, necessário ter nascer de novo. Falei: mas como que pode um homem grande entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Falei: você é mestre de Israel, não sabe disso? Eu não sei como é que é isso. Ele está falando do novo nascimento, que nele havia de ser gerado. E é o que aconteceu conosco. Em Cristo fomos gerados de novo, novas pessoas, novas criaturas. O homem velho ficou sepultado no batismo, morreu. Quando levantou, saiu uma criatura nova, uma pessoa nova, sem pecado. Agora então, para garantir que estes são escolhidos por Deus, regenerados, então ele veio habitar dentro, porque morando dentro de nós, fica mais difícil do inimigo enganar. O inimigo enganou a Eva porque Deus não estava nela, e nem em Adão, estavam ali. Deus não habitava neles. Deus vinha na viração do dia visitá-los, mas agora Ele habita dentro de nós. Então ficou difícil do inimigo vencer algum irmão e alguma irmã, porque quando ele chega em nós, ele bate, irmãos, é como dar trombada numa rocha.
Jesus Cristo é a rocha eterna de salvação, está em nós. Então o adversário vem e não encontra condição, só se nós mesmos saímos do nosso lugar. Por isso, quando Davi ele faz uma declaração de salvação, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a voz da minha oração. Firmou os meus passos sobre a rocha, não é? Tirou-me de um lago horrível. Quer dizer, nós também. O lago horrível era do pecado. Colocou na rocha Jesus Cristo e firmou os nossos passos. Estamos sobre a rocha, eleitos segundo a presciência de Deus. Quem pode tocar num dos escolhidos de Deus? É como que tocasse na menina dos olhos de Deus. Então quem está aqui hoje e precisa de ter certeza que Deus é quem te guarda, Deus é quem te ajuda, Deus é quem está contigo, tenha certeza nesta manhã que o Espírito de Deus manifestando dentro de ti que a vida, ninguém te tirará desta bendita graça. Glória ao nome do Senhor. Então disse assim: mediante a fé vocês estão todos guardados na virtude de Deus para a salvação, porque vocês alcançaram uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, porque está guardada nos céus para nós. Esta herança, irmãos, que nós alcançamos, que foi dividida conosco, o Senhor Jesus deu parte da sua herança para nós. Não está guardada aqui no mundo, nem nos países que guardam as riquezas dos homens ricos deste mundo, porque a pessoa vai enriquecendo tanto que chega uma hora que ele precisa guardar a sua riqueza em outro lugar seguro. Então existe um país que guarda-se ali, irmãos, os valores que a pessoa tem. Então acontece algum problema onde ele mora, onde ele vive, na terra que vive, mas a riqueza dele está lá guardada, ninguém mexe, mas está no mundo. Lá um dia pode dar um problema de se mexer, mas esta riqueza nossa, esta herança, está guardada com Cristo lá nos céus. E sabendo que nós somos donos de herança e de uma riqueza tão grande, nós não podemos viver na pobreza, irmãos. Não dá para viver aí mendigando, passando necessidade, isso espiritualmente. Por quê? Porque nós somos ricos, nós temos riqueza guardada nos céus. Como é que nós vamos viver na pobreza, sendo que temos com Deus tudo o que nós precisamos? Então o Senhor manda a palavra nesta manhã e abre para nós um espaço. Quem precisar de ser enriquecido com aquilo que vem dos céus, aproveite hoje que o Senhor te dá um acesso, porque foi pedido para comunicar para nós algum dom. Dom é dádiva, é presente, irmãos. Dom, presente, não se arrepende de dar. Aquilo que Deus deu para nós e dá e dará nesta manhã, é sem arrepender, ele não vai se arrepender. Me arrependo de ter dado a fé para essa mulher, me arrependo de ter dado a fé para este homem. Não, jamais. Aquilo que o Senhor coloca em nós, Ele não se arrepende, porque os dons e riquezas e virtudes de Deus são dados sem arrependimento. E o que Ele quer dar para nós nesta manhã é sem arrependimento. Quem precisa ser enriquecido da habitação que é dos céus, aproveita este movimento desta manhã. Põe-te em comunhão onde estiveres neste mundo, seja guiando um caminhão, dirigindo um veículo, no avião, onde estiver, no mato, em qualquer lugar, receba pela tua comunhão a manifestação do Espírito de Deus, que vai te comunicar alguma virtude, algum dom, alguma coisa que te falta. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. E vivamos com alegria, irmãos. Por quê? Porque o Senhor franqueia para nós. É claro que precisa ter cuidado, porque se a pessoa está desligada de Deus, então perdeu o contato. Eu tenho muita coisa, mas não tenho contato. É como os irmãos querem ver que interessante. A pessoa tem uma boa conta no banco,
Então toda hora ele pega e acessa a sua conta lá no celular ou no computador, ele acessa para ver quanto rendeu, quanto que ele tem e assim por diante. Então ele não consegue entrar se não tiver a senha, um código. Ele pode acessar tudo, mas chega na hora de entrar na conta, e se precisar fazer alguma operação, também não faz. Por quê? Porque precisa do acesso. E como a gente precisa de acesso para tudo, às vezes esquece, perde o acesso. Ih, meu Deus, eu preciso agora, tenho que pagar uma conta e vence hoje, e eu não tenho, esqueci minha senha e não consigo. Como é que eu vou fazer? Não acontece isso de vez em quando com os irmãos e as irmãs? Lá com Deus é a mesma coisa. Tem lá o nosso depósito, tem a nossa riqueza guardada com Deus em Jesus Cristo, mas temos a nossa senha que nos dá o acesso nesta comunicação. Mas quando perde, então a pessoa fala que tem, mas não tem. Olha, eu tenho tanto dinheiro na minha conta, estou sem nenhum tostão no meu bolso, estou com o cartão do banco aqui, mas não tenho a senha. Então me falta tudo, tenho tudo e não tenho nada. Então tem um ancião numa igreja, uma das igrejas da Ásia, que ele vivia muito tranquilo, não ligava para as coisas, e andava mais ou menos como o mundo andava aí, estava tudo bom, tudo errado, mas para ele estava tudo bom, não estava se incomodando. E o Senhor Jesus tomou João, que estava preso, o apóstolo, e revelou e falou: olha, escreve uma carta para o anjo da igreja, aquele sujeito assim, 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 e fala para ele que eu sei as obras dele, que ele fala que tem nome, que está vivo e está morto, e será um deles. E escreve para aquele outro também, que ele se gaba dizendo: rico sou e de nada tenho falta. Mas escreve para ele que ele não sabe que ele é um cego miserável, nu, e perdeu a graça, não tem mais a graça com ele. Olha, irmãos, que Deus nos guarde disso. Não se gaba. Não sou crente há 40 anos, eu sou filho do fulano, eu tenho Deus me usa nisto, tenho tal ministério. Tudo bem, mas você tem acesso? Tem comunicação? Se não tem, você pode dizer que é rico, mas está na miséria. Mas faça agora um pedido ao Senhor, que Ele está abrindo agora uma oportunidade de renovar a tua senha, o teu acesso. Irmã, precisa de um acesso direto com o Senhor? Põe-te em comunhão agora, e o Espírito de Deus se manifesta em ti, o teu coração vai esquentar, a tua boca vai se abrir, você vai dar glória a Deus. Se tem novas línguas, fala. Se tem virtude, manifesta. Se tem força de Deus, aparece. Glória ao nome do Senhor. Chegou o acesso para o povo de Deus. Santo é o Senhor. Aí precisa, irmão, de fazer uma operação, de pagar alguma coisa, de acertar qualquer situação financeira. Espera aí, eu tenho acesso, e está guardado, agora não esqueçam mais. Guarda bem, irmão, guarda bem esta comunhão, não perca mais. Porque a hora que você precisa usar alguma operação que não é financeira, mas um contato com Deus, e sentir Ele no coração, e sentir a alegria de servir a Deus, isso será quando o fogo se apertar, a prova esquentar, e este fogo te queimar, e você perceber que está como ouro no fogo sendo provado, porque você olha, não vê libertação aqui, não vê saída ali, vê o problema ali, não tenho como recorrer, Senhor, isso não está nas minhas mãos, minha família precisa disso, meu filho precisa daquilo, minha filha necessita disto, e eu não sei o que fazer, Senhor. E agora, irmão, o acesso já está aí. Entre em contato com o Senhor e use o que precisar usar, porque o Senhor abre para nós nesta manhã, irmãos, a condição de ouvir de Deus o que é dele. Não saia mais aqui reclamando: Deus não me ouve,
Estou enfrentando esta luta, esta prova há muito tempo. Procuro agradar a Deus e não vejo sucesso. Então, porque às vezes acontece, irmão, também está num lugar sem sinal, tem o acesso, a senha, mas está andando por algum lugar que não tem sinal da internet. Então, puxa vida, eu precisava agora mesmo disto, eu não consigo. Então, irmão, dá um jeitinho de sair de onde está e achar onde tem acesso. E o Senhor te ouvirá. Quer entrar agora num lugar onde tem acesso direto? Põe-te em comunhão e acesse os céus, e Deus te ouvirá e te atenderá. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas palavras, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém. O Senhor Jesus sempre usou, irmãos, de exemplos e também de parábolas, de comparações, para elucidar o plano de salvação que ele manifestava. Aquele povo que alguns procuravam ouvi-lo com boa intenção, no desejo de alcançar salvação, por entenderem que estavam em caminho que não lhe garantia um futuro. Mas outros por curiosidade, e outros também, irmãos, por inveja, por contenção, por quaisquer outros motivos que não a salvação. Então ele fazia comparações. Ele fez aqui nesta vez, como os irmãos ouviram, estas parábolas, comparando o reino dos céus como um tesouro que estava escondido, e também uma pérola de grande valor. E depois finaliza comparando também a salvação final, ou o final da salvação, como sendo uma rede lançada ao mar, onde se apanha todas as qualidades de viventes que tem ali, peixes e outros animais, e
escolhe somente os bons. Os que não são bons, eles devolvem, lançam fora. Foi essa a comparação que o Senhor fez. Por que será, irmãos, que Ele fez isto? É porque Ele estava mostrando, ou querendo mostrar, ou querendo que aquelas pessoas ouvintes pudessem compreender o tamanho da riqueza que lhes era oferecido de graça. Porque quando se fala que é graça, irmãos, não tem custo monetário. É dado graciosamente. E ele falava então para essas pessoas, para que despertasse neles algum interesse em buscar, em aceitar pelo menos. Às vezes a pessoa não busca, mas também aceita. Existem situações que a pessoa está querendo um auxílio, querendo chegar em alguém, pedir uma ajuda, mas tem situação que a pessoa está precisando, não pede e alguém chega e oferece. E é o que o Senhor fez a eles e fez a nós também. Nós não procurávamos, mas o Senhor ofereceu a salvação graciosamente a todos nós, como fez naquele tempo, mas fez uma comparação. Primeiro, os irmãos, vejam que interessante. Ele compara o reino dos céus, quer dizer, o viver nosso junto a Deus no seu reino, como sendo um homem que encontrou um grande tesouro que estava num terreno, numa terra, e ele, sabendo da riqueza que ali tinha, ele foi e comprou aquele campo, para que ele pudesse usufruir daquela riqueza que estava ali escondida. Também a nós, irmãos, nos foi proposta esta negociação com o Senhor. Compramos o direito da vida eterna. E este direito, irmãos, ele não tem custo financeiro, não é com dinheiro, nem com ouro e nem com prata. Mas é a nossa entrega, a nossa consagração exclusiva a Deus, é que faz com que resgatemos a cada dia, irmãos, esse valor, porque a hora que completar esse resgate, ou seja, cumprirmos o nosso dever diante de Deus, então se fará jus a receber este grande prêmio que está escondido. Irmãos, é uma coisa escondida, tem que ser buscada. A coisa que está escondida não se encontra de qualquer maneira. Em outro evangelho fala que esse tesouro estava enterrado. Ele enterrou, escondeu debaixo da terra, para poder depois cavar e fazer uso dele. Irmãos, isso tem um fundamento muito grande conosco, principalmente nesta manhã. Os irmãos, vejam, nossas declarações para com o Senhor, elas devem ser sinceras, com pureza de sentimento, com toda a realidade que está dentro de nós. Então, não é que a gente tem por costume aproveitar os hinos para poder mencionar na palavra, mas tem coisa que nós fazemos dentro deste culto, que faz parte do culto para todos nós. Então cantamos aqui, vivo no último versículo que cantamos agora há pouco, viva aguardando a tua volta para subir contigo a Deus. Isso aqui é que nós falamos agora há pouco. E também dissemos para o Senhor, a todo instante, vivo anelante, vivo na expectativa para contemplar a glória dos céus. Isso é que nós dissemos agora há pouco. Também dissemos para o Senhor isto, a minha alma deseja ver-te. Eu sinto por ti imenso amor. Não é pouco amor que eu tenho por ti, é imenso, incomensurável, que não se pode medir. Aí uma declaração, eu te adoro. Jesus disse àquela mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está reunida nesta manhã uma multidão de adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade.
Glória ao nome do Senhor. E depois um pedido que cremos que tem sido feito com sinceridade. Faz-me viver contigo, Senhor. Ora, queridos, se é essa a nossa intenção, se esse é o nosso objetivo nesta manhã, de estarmos reunidos, porque temos o desejo de subir com Ele a sua glória, então Ele ensinou isso aqui, que o homem achou um grande tesouro, mas tinha que trabalhar para usufruir deste tesouro. Porque em outro evangelho, descreve mais detalhes, que o homem achou, estava escondido, ele escondeu para ninguém achar. Bendito seja o Senhor. Ora, irmãos, se estava enterrado, para usufruir, tem que cavar, tem que buscar. Os irmãos veem o ouro que nós temos no nosso dedo, alguns têm até no dente, que tem em casa, está em todo lugar. O ouro hoje está em todo lugar, não é? Esse metal precioso, ele não se encontra aqui na flor da terra. Está andando na rua, acha ouro natural. Pode achar algum objeto de ouro, mas naturalmente não. Ele está escondido. E Jó descreve isto, que estas riquezas estão na terra, que a gralha não vê. O leão, que tem tanta força, também não conhece o seu valor, nem imagina para que serve aquilo. No entanto, o homem sábio, ele busca, ele revolve a terra, ele vai no fundo dos rios, nas fontes, em busca do quê? Daquilo que está oculto, porque ele sabe que ali está a riqueza dele. Queridos irmãos, a nossa riqueza que o Senhor fala não diz respeito às riquezas deste mundo, porque aquilo que é do mundo é do mundo. Riqueza da terra é riqueza da terra. Nenhum defunto leva um carro consigo, um pacote de dinheiro. Ninguém. Morreu, só leva a roupa se alguém vestir. E ultimamente, lamentamos, mas por causa do forte contágio que tem esta doença que está assolando o mundo, a pessoa que é sepultada nem roupa tem, nem caixão direito, vai dentro de um saco. É que o valor do homem, irmão, vai chegando-se à conclusão que o que é da terra, a terra não paga mais do que o seu preço. É dela e pronto. Então, riquezas da terra são da terra. Mas as riquezas de Deus, dos céus, estão escondidas com Cristo. E é nele que nós temos que cavar. É nele que nós temos que procurar, irmãos. E não se procura esperando que seja obrigação dele vir trazer as nossas mãos. O Senhor tem obrigação de me dar mais fé, tem obrigação de me atender. O Senhor, tem aqueles irmãos que são tão ousados, não vou encostar o Senhor na parede. Que é o homem para pensar isso? Se nós somos dependentes, se ele tapar a nossa respiração, nosso pulmão parar de funcionar, a vida sai e o corpo cai. Que valor temos? Temos que sustentar agora, depois que cantamos isto. Faz-me viver contigo, Senhor, porque eu te adoro e eu te imploro que me faças viver contigo. Queridos irmãos, para viver com o Senhor, precisamos nos enriquecer daquilo que é dele. Por quê? Porque aí ele fez a última comparação, fez também da pérola, que alguém encontrou de grande valor e vendeu tudo o que tinha para adquirir, como é o caso aqui do tesouro. Os irmãos vejam que a pessoa que tinha bens, mas quando ele viu que aquele tesouro tinha um valor inimaginável, ele desprezou o resto. Não, eu vendo tudo porque agora eu quero é esse que está aqui. Mas tem gente, irmãos, que não dá, não empresta e não vende. Gênio, personalidade, direitos como ser humano, prazeres, alegrias deste mundo, e tantas coisas que tem, não abre mão. É porque elas valem muito para ti. Mas aquele que declarou que a sua alma deseja ver o Senhor, e sente por ele um imenso desejo de estar
junto a Ele, irmãos, as outras coisas são de pequeno valor. Precisa vender isto? Precisa dar isto? Eu dou. Se eu preciso deixar orgulho, eu não vendo, porque ninguém vai comprar meu orgulho, mas eu largo dele. Não me interessa mais ser orgulhoso. Eu quero ser humilde e simples. Soberba, razão, direito, posição, não, Senhor. Eu deixo tudo isso, desprezo isso. Eu quero, são as riquezas que estão em Cristo. Se nesta manhã, irmãos, por esta palavra, porque aqui o Senhor estava oferecendo a eles, o Senhor estava fazendo isso, que aparecesse alguém dizendo: Senhor, eu quero largar a mão de tudo que eu tenho nesta vida para te seguir. Mas aí tem um exemplo importante. Veio então um moço rico, numa outra situação, e queria conhecer o Senhor. E foi até que uma hora ele encontrou um pequeno grupo de pessoas e falou: lá está o mestre lá de Nazaré, Jesus. Aí eu vou lá. Aí ele chegou lá, irmãos, pensou de ganhar o Senhor com suas palavras. O Senhor sabia, porque o Senhor conhecia os corações. Então ele chegou, olhou: mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? O Senhor falou: vocês conhecem os mandamentos? Falei: desde a minha mocidade, não matarás, isso e tal. Contou tudo. Tá bom, faz isso e viverás. Mas se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem me seguir. Acabou o negócio por aí. Porque quando chegou a hora de desprender-se da grandeza, do orgulho, da majestade, do poder, do domínio, não é? Isso aí incha a pessoa, enche o ego da pessoa. Eu sou, não é? Eu sou esposa do fulano, eu sou a primeira dama. Não é assim que faz no mundo? Glória ao nome do Senhor. Mas aqui estava feita a proposta àquele moço. E ele entristeceu, se abaixou a cabeça e foi embora. Quão duro e difícil que é para o rico herdar o reino dos céus. Mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. Esta possibilidade está lançada mais uma vez nesta manhã. Porque as coisas desta vida, irmãos, acabam contrapondo-se contra aquilo que é de Deus. Então havia um ancião numa igreja, nos tempos do apóstolo João, já no finalzinho da sua vida, irmãos, que este homem, servo de Deus, era fiel, mas a grandeza e orgulho entrou nele. E um dia escapou da boca dele isso: rico sou e de nada tenho falta. O Senhor Jesus pegou a João, que estava no cárcere, porque para ser usado por Deus, literalmente, você está encarcerado, sabe, irmãos? Que na liberdade é difícil. Mas quando a pessoa está detida dentro de um limite, de um espaço pequeno, então ali é o lugar para o Senhor se usar de nós. O que fez o Senhor? João, escreve para aquele ancião lá, que está dizendo: rico sou e de nada tenho falta. Escreve e diga para ele que ele é um pobre, miserável, cego e nu, e que a graça também não lhe pertence. Mas aconselha a ele que compre de mim ouro provado no fogo e vestido para cobrir a nudez. Irmãos, não seja esta pregação de palavra dura, que alguém se ofenda com isso, que alguém possa pensar que nós estaríamos entrando na particularidade do viver. Não, nós estamos pregando o que Jesus falou, e nós somos pregadores da palavra de Deus, e é o que está sendo feito hoje. Para os negociantes que vieram aqui nesta manhã, que querem adquirir o reino dos céus a qualquer custo, está aqui o preço. Se aceitares, entrega teus direitos, tua grandeza, teu gênio. Não, eu falo, e depois que eu falo eu não mudo, eu não volto atrás. Então não vai dar negócio hoje. Mas quem estiver aqui e disser: Senhor,
Eu cantei agora há pouco que a minha alma quer te ver, deseja te ver. E eu sinto um imenso amor por ti, irmãos. A Irmandade sente amor pelo Senhor ou não? Porque se não sentir é tempo perdido, irmãos. Disse Jesus: aquele que me amar, eu o amarei. E eu e o Pai viremos e nele faremos morada. Ele está morando dentro de ti, irmão. Dentro de ti, irmã. Então Ele te ama. Se Ele te ama, é porque você tem um pouquinho de amor. Seja aumentada nesta manhã a quantidade de amor de nós para com Ele. E adoração, irmãos. E aceitação da vontade de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos sofrendo e nós não aceitamos aquilo. Por quê? Porque ninguém gosta de sofrer, é natural isto. Mas quando pensar que Paulo escreveu: as minhas aflições, os meus sofrimentos serviram para contribuição no Evangelho para convosco. Então ele sofria, padecia, apanhava, perseguido, humilhado, sem direito a nada, e era um cidadão romano. Bendito seja o Senhor. Mas ele suportava tudo isso, sabe por quê, irmãos? Porque isso redundava em virtude de Deus para transmitir ao povo. Mãe que está aqui, na tua aflição, na tua angústia, no teu comportamento como uma mulher de Deus humilde, isto redunda em bênção na tua casa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos. Marido que está aqui, receba agora a humildade. Quando precisar retroagir, volte para trás, abaixe a cabeça, reconheça a tua fragilidade. Deus te abençoará, e a bênção que cair na tua cabeça cairá sobre a cabeça da tua esposa, dos teus filhos e da tua posteridade. Bendito seja o Senhor. Por quê? Porque você é rico, você detém contigo o direito de uma grande herança nos céus. A Irmandade, o dia que o povo de Deus entender a obra que Deus fez conosco, quem somos nós como seres humanos, e o direito que nos é concedido, irmão, não tem tristeza, nem angústia, nem combatimento, nem tentação que impeça de nós nos achegarmos a Deus. É que as coisas desta vida se apegam a nós. Eu vou contar para os irmãos um detalhe que isso é real. Quando eu era criança eu fazia isso. É que os brinquedos de antigamente não eram como hoje. Mas eu me lembro que uma vez eu ganhei uma pequena peça magnética, era um imã. Eu pegava aquilo na mão, tudo quanto era coisa de ferro grudava. Então eu via no chão assim, tudo limpo, tudo varrido, parece que estava tudo perfeito. Eu passava aquilo num barbante e saía arrastando assim no piso limpinho. Quando eu pegava na mão, estava cheio de limalha de ferro, coisinha de ferro, tudo grudado ali. Mas não estava tudo limpo isso aqui? E, no entanto, isso aqui parece que ele chama mesmo. E o nosso corpo, que é da terra, ele tem a magnetização da terra. Então ele chama o que é da terra. Vem a inveja que é da terra, gruda em nós. A cobiça, gruda em nós. O ódio, vingança, malícia, mentira. Irmãos, ninguém vê, mas dá uma voltinha por aí, se você não estiver desmagnetizado, tudo vai se apegar em ti. Mas a palavra te desmagnetiza nesta manhã. Santo é o Senhor. Irmãos, se Deus fizer isto hoje, você pode ser arrastado pelo pior lugar deste mundo, e quando você sai limpo. Bendito seja o Senhor, disse Jesus: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho mandado ou falado. Vamos deixar o Senhor nos limpar e desprender-nos nesta manhã, para nós podermos, irmãos, manter a nossa confissão. Eu te adoro, Senhor. Olha, irmãos, é incrível. Coisa incrível é coisa dura de acreditar. Mas podem crer que é verdade. Quando o crente, o irmão, a irmã, se desliga destas coisas, não é que ficou menos gente,
que agora não dá mais valor para ela. Não é nada disso, não. Mas é que tudo que é da terra não pega. Oferta de coisa ruim não gruda nele. Alguém chega a dar uma notícia ruim, ela entra por aqui e sai por aqui. Vem aí um fuxico de alguém, a pessoa sente na hora, mas entra aqui e sai por aqui. Não gruda mais nele, não gruda mais nela. Vem o espírito dos ciúmes, que pega facilmente marido, pega muito facilmente também as mulheres, não é? Vem aquele sentimento de ciúme pelo marido, por alguma circunstância qualquer. Mas ela está desmagnetizada, aquilo vem, suja aquela coisa e daqui a pouco esqueceu. Por quê? Porque ela está purificada. Queridos, vai terminar a palavra agora. Mas era bom que Deus falasse conosco dia e noite deste jeito. Sabe por quê, irmãos? Nós íamos nos manter diante de Deus ricos daquilo que é de Deus, pobres na terra, mas ricos da graça do Filho de Deus. E ninguém louco trocaria este tesouro, esta pérola, por coisa desta vida. Mas quantos que trocaram? Que hoje querem desfazer o negócio e não dá mais. Então tinha um homem que tinha 2 filhos. E Deus prometeu de fazer crescer da sua descendência, encher a terra. E nasceram 2 filhos. Mas a promessa de Deus estava no segundo. Mas pela tradição, o primeiro, era o primogênito, é que levava o direito da herança do pai. Mas na hora de nascer, nasceu então o outro, que tinha o direito da herança do pai, e aquele que tinha a promessa de Deus nasceu depois. Mas aquele que tem garantia de Deus e promessa de Deus, não importa o lugar onde esteja, porque o Senhor faz aparecer no seu devido lugar. Nasceu e era Jacó, e ambos cresceram. É certo que de uma maneira não muito justa, Jacó aproveitou a oportunidade da fraqueza do seu irmão Esaú e fizeram um negócio. Esaú falou: de que me adianta primogenitura, se eu estou em ponto de morrer de fome? Dá para mim essa comida que você está fazendo aí? Pode ficar com primogenitura, essas coisas aí não me interessam. E pronto, tá bom, fecharam o negócio. Correu Jacó, fez a comida, deu para ele. Então eu sou primogênito. Você é, agora eu não sou mais. Tá bom. Lá saiu Jacó com o direito da primogenitura adquirida de seu irmão, que não deu valor. Depois, na hora de alcançar a bênção, ele chorou amargamente, mas não encontrou lugar de arrependimento. Esaú. Por quê? Porque não conseguiu mais ser perdoado. A primogenitura agora estava na cabeça do seu irmão. Queridos, nós estamos aqui com o direito da vida eterna sobre nós. Quanta gente que desprezou, isso aqui acho que não vale nada, isso aqui, isso, aquilo, desprezou, não deu valor, hoje não estão mais fazendo parte daqueles, porque antes de chegar à rede e separar, ele já pulou fora da rede, já não faz mais, não precisa ser separado porque já se separou. Mas bem-aventurado quem está na rede hoje, não é que é peixe, mas você está preso pelo Senhor, direito de alcançar as riquezas celestiais. Será que o Senhor não podia antecipar alguma coisa hoje para nós, irmãos? Santo é o Senhor, porque quem tem direito à herança é direito adquirido. O Senhor poderia, se nós nos achegarmos a Ele e mostrar agora um coração contrito, quem sabe a comunhão deste grupo aqui, ou de quem estiver ouvindo, chegue no nível que o Senhor quer, e Ele passe para nós um pouco mais daquilo que Ele tem escondido. Porque o que nós já conhecemos. Mas você quer conhecer o que ainda não conheces? Quer saber o que nunca viu? Põe-te em comunhão
consagra-te a Deus, que Ele abre os seus tesouros e te enriquece ainda nesta vida. Os apóstolos, irmãos, conseguiram uma comunhão tão plena com Deus, que onde iam o Senhor fazia maravilhas, o Senhor operava milagres. Hoje milagre está tão difícil, maravilha não é tão fácil, é porque a gente está muito incrustado de coisas desta vida. Mas como o Senhor mandou a palavra, olha, irmãos, eu creio piamente que o Senhor está nos limpando nesta manhã. E se estivermos limpos, Ele pode derramar um pouquinho das riquezas celestiais sobre nós. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Santo Tu és, Senhor. Glória, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus. Bendito seja Deus, aleluia. Nosso bondoso Deus e Pai celestial que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, aleluia, nos ajoelhamos mais uma vez ao término desse santo culto, nesta manhã maravilhosa, em que o Teu Espírito Santo nos despertou para estar dentro da Tua casa, Senhor. Nós viemos, Pai, mas não sabíamos que já estava uma festa preparada para nós aqui nesta manhã. Graça Te damos, Senhor, pela boa presidência dada ao Teu servo, pelo tocar e cantar dos hinos que foram todos numa perfeita comunhão, e já percebíamos algo diferente, a manifestação clara e pura do Teu Espírito Santo no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pela oração que foi elevada aos céus, e por ela foram Te apresentadas todas as necessidades que foram pedidas, não só aqui, como em todo canto da face da terra. Graça nós Te damos, Senhor, também pela demonstração que o Teu servo, Senhor, como um atalaia diligente, admoestou a igreja a tomarmos cuidado, Senhor, com esta assolação que está assolando o mundo, com essa enfermidade, mas principalmente para tomarmos cuidado com aquela que nós não vemos e assola o nosso espírito, e com isso nos distancia da Tua presença santa e gloriosa. Ó Deus, Te agradecemos, porque tudo isso já estava preparando o nosso espírito para recebermos esta santa palavra nesta manhã, Senhor. A palavra que veio ligar a nossa luz, a palavra que veio tirar um glória da nossa boca, Senhor. Ó Deus, receba agora o louvor daquele que está com a lâmpada acesa na Tua presença. A luz voltou, a comunhão voltou, a alegria voltou, a virtude voltou. Tem casa que quando volta a luz faz até festa, faz uma festa nesta manhã conosco. O culto ainda não acabou. Aqui nos arrabais, nos confins da terra, em outros países, se tiver alguém preparado, sela com evidência de novas línguas pelo amor do Teu nome, Senhor. Graça Te damos, ó Pai, porque o adversário pensou que nós íamos entrar com a luz apagada e ir embora na treva, mas nós voltamos aqui, Senhor. Te agradecemos com a luz acesa na nossa cabeça, Senhor, e a Tua virtude no nosso espírito novamente. Te agradecemos, Senhor, pela graça que deste ao Teu servo, Senhor, no explanar desta palavra, pela virtude, pela força, pela coragem, pois que sairemos da Tua casa mais uma vez liberto, cantando vitória. Bendito Teu nome. Graça nós Te damos por tudo. Acompanha-nos para os nossos lares, dai-nos um domingo de paz e marca esta semana como uma semana de lâmpada acesa e vitória no caminho do Teu povo na face da terra. Tudo nós Te pedimos, tudo nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito na Tua glória por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo Tu és. Aleluia. Deus seja louvado.